Não, não, é só um trechinho mesmo. Não chega nisso ainda. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela do slide. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim? Sim. 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 Tá, então nós vamos falar da administração clássica. As teorias da administração, elas surgiram logo após o nascimento da ciência da administração, né, no começo do século XX, sendo que a primeira delas foi a administração científica, em 1903. A administração surgiu no começo do século, 1902, final de 1901, né? E aí logo depois surgiram as teorias. Essas teorias, elas buscam e buscavam explicar formas de melhorar a eficiência, os resultados das empresas, né? E aí a primeira teoria que surgiu foi a administração científica, que surgiu com o Taylor, né, em 1903. E essas teorias todas que vocês veem, que depois foram surgindo e chegou até 1990, elas sempre surgiam para fazer a compensação de algo que a teoria anterior não contemplava, né? Então, algum aspecto que a teoria anterior não abordava, uma nova teoria surgia para preencher aquela lacuna, aquele gap, e tentar, então, aumentar a eficiência das organizações. Professor, tá Está chiando cortando muito? Está ouvindo agora direito? Tá cortando, Aguardem um professor. minuto, eu vou desligar. Eu vou desligar aqui, tá? Deixa eu escrever aqui.
Oi, pessoal. Vocês estão ouvindo agora? Estamos. Não cortou agora? Tá ok? Agora não. É que o microfone fica chiando, aí tem hora que corta por isso. Ah, não sei. Que Não estranho. sei se tem mais algum microfone aberto. Ficou bom agora, professor. Ficou bom? Eu desliguei. Peraí. Deixa eu ver se o celular tá ligado. Não, tá desativado. Tudo aqui. Aí, o microfone tá tudo mudo. Vamos ver se agora O vai. chiado tá muito, muito alto. Ah, Não sei se é só no mas que- meu, mas tá muito alto. No meu também tá com No chiado. meu também tá. Ué, que estranho, hein? Professor, aqui tá chiado, mas dá para ouvir. Tá um pouquinho chiando, mas dá pra ouvir sim. Então vamos lá. Melhorou alguma coisa ou não? O chiado. Tá chiando ainda? Alô? Tá chiando, mas dá para te ouvir. Professor, Algum problema? o meu Oi. chiava um pouco quando eu usava a porta da frente do USB do computador. Se colocar na de trás, eu acho que melhora. Aquele uso da placa-mãe direto. Se conseguir Não, mas- fazer isso. Se for Só uma notebook, entrada. aí tem que fazer. Parou. Aí- Então, é um é. notebook, é uma entrada só. Ah. Tá chiando ou melhorou? Agora parou. Agora parou. Parou, então? Então vamos ver se vai. Vocês vão me falando aí. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá boa agora? Resolveu os problemas? Posso seguir? Melhorou. Tá ainda, mas tá baixo. Mas dá pra escutar. Tá, beleza. Dá pra escutar. Então vamos lá. Aparecendo no chat aqui. Então eu tô atingindo o objetivo. Se tá irritando. Bom, será que tá gravando a reunião? Acho que tá, né? Deixa eu ver. Sim, tá gravando. Então vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. Ixi. Bom, então, as teorias da administração, elas surgiram junto com a administração no começo do século XX. Elas buscavam melhorar a eficiência das organizações, criar procedimentos, padrões para que o processo de gestão fosse feito, né? E cada teoria, ela contemplava um aspecto, basicamente, ou alguns aspectos, mas não todos os aspectos da empresa. Então, essa teoria, ela durava um certo momento, e aí surgiu uma nova teoria que buscava compensar uma lacuna que a teoria não tinha abordado, né? E aí, ano após ano, foram surgindo as teorias com esse intuito de melhorar a atuação da teoria anterior. E aí vocês veem que começou com a administração científica em 1903 e chegou até 1990 com a teoria de novas abordagens. Então, antes da administração científica do Taylor, existia um cenário, né, chamada Primeira Revolução Industrial.
Então, a primeira revolução industrial surgiu após o escopo da revolução industrial mesmo, quando chegou no Brasil, e aí era um cenário de produção agrícola e de produção industrial começando, né? E com a Revolução Industrial, então, esses processos foram mecanizados. Essa mecanização, né, ou essa automatização de alguns processos, foi uma das principais características e uma dos principais movedores para que surgissem as teorias, né? Essa revolução possibilitou, então, uma força motriz para a indústria, né? A indústria começou a se desenvolver, o sistema fabril, então, pela automatização, né, da época, pela mecanização, o sistema fabril ficou mais complexo, né, e mais produtivo, teve um desenvolvimento maior, e também teve um grande crescimento do setor de transporte e de comunicação. A segunda revolução industrial, que foi um pouco depois, foi a troca, uma das principais características, a troca do ferro pelo aço, a substituição da energia a vapor, né, que era produzida pela queima de combustível, pela eletricidade. Então, isso aconteceu depois da descoberta, da invenção da eletricidade. As indústrias passaram a trocar a queima de combustíveis que produziam vapor pela eletricidade. O surgimento de máquinas automáticas, né? Então, antes eram máquinas manuais, depois mecanizadas e agora então as automáticas. Nesse período já surge um sistema de especialização do funcionário. Então, como o funcionário passa a desenvolver poucas atividades e talvez uma única atividade, então ele se torna especializado em fazer aquela atividade, né, pela repetição. Há um crescente domínio da indústria pela ciência, então isso é um dos fatos que encadeiam o desenvolvimento das teorias, né, a busca científica, a explicação científica para os processos e para os ajustes que eram necessários para alcançar a eficiência, a transformação do transporte, que a gente já falou, as novas formas de organização do capitalismo e a crescente expansão da indústria nesse momento. E aí o século XX começa com esse cenário de desenvolvimento tecnológico, a abertura comercial que existia entre as nações naquela época, né? Os mercados que antes eram mercados vendedores com muita produção e venda, agora eles se transformam em mercados compradores. Esse crescimento da indústria, essa mudança dos mercados acaba possibilitando muito capital, né, o giro de muito capital. Então, esse capital ele é direcionado para a indústria, né, que era a bola da vez, né, na época. Então, aumenta o investimento na capacidade da indústria, esse dinheiro proveniente de toda essa situação desloca-se para a indústria, né? Então as indústrias crescem, tem a mudança tecnológica, a redução de custos e o crescimento das empresas. Então, essas teorias, elas tinham características próprias, né, de foco em alguns trabalhos. Então, a administração científica, ela focava-se em tarefas, no nível operacional. Depois, algumas teorias focavam-se na estrutura organizacional das organizações, das empresas. Então, a clássica, a neoclássica, estruturalista. Outras teorias focavam nas pessoas, né? Então, motivação, liderança, abordagem do sistema, organizações informal. Então, a teoria das relações humanas, do comportamento, do DO. Outras teorias, como a estruturalista e a contingencial, também abordam o ambiente, todo o ambiente onde a empresa está inserida. A contingência também aborda a tecnologia. E, por fim, as novas abordagens que surgiram na década de 90 têm o foco na
competitividade e na complexidade das organizações. Então, a primeira teoria é falada de abordagem clássica, e ela se divide em duas teorias, a teoria da administração científica e a teoria clássica. A teoria da administração científica, ela foi desenvolvida por Taylor. Né? Oi. Alguém falou aí? Estou ouvindo alguém falar. Quem que falou oi? Ninguém falou. Vamos lá. Saiu o slide, gente? Vocês estão vendo ainda? Saiu. Saiu. Vou pôr de novo. Apareceu? Apareceu. Tá, então vamos lá. Então, a abordagem clássica, ela se desdobra em duas teorias, né? A teoria da administração científica, que foi desenvolvida por Taylor. O Taylor era um engenheiro, trabalhou numa indústria nos Estados Unidos, e o foco era nas tarefas. E também a teoria clássica, que foi desenvolvida por Fayol, que também era um engenheiro, mas na França, e ele abordou a estrutura da organização. Então, a administração científica de Taylor, né, ou Taylorismo, ele é dividido em alguns períodos. O primeiro período, o Taylor, ele era um engenheiro americano e ele entendia que o processo de produção deveria seguir alguns padrões, deveria seguir alguns procedimentos. E dentro da definição desses padrões e desses procedimentos, deveria abordar duas ideias principais, dois objetivos, né? O principal objetivo era reduzir custos de produção. Então, a empresa, para ela ser mais eficiente, o Taylor entendia que ela precisava ter custos baixos, custos unitários baixos. Né? Só que, além disso, ele preconizava que não era possível atingir os objetivos de produção se eu não tivesse pessoas trabalhando adequadamente e produzindo adequadamente. Né? Porque naquela época, como vocês puderam ver no trecho do filme, a mão de obra era abundante no começo do século. Né? Existia muita gente disponível para trabalhar nas indústrias, principalmente por causa dessas mudanças que a gente mostrou aí que estava acontecendo, né? A automatização da agricultura e da indústria. Então, esse contexto todo de mecanização, revolução industrial, automatização, eletricidade, investimentos, essa coisa toda, fez com que os empregos, principalmente na agricultura, fossem diminuindo. E aí, esse pessoal que era agrícola na época, eles ficaram sem empregos e vieram para a cidade e eram mão de obra disponível para as indústrias. E a indústria, de certa forma, absorvia todo esse pessoal. Então, era muita gente trabalhando, né? Um contexto de trabalho manual. E aí o Taylor entendia que, para aumentar a produção, as pessoas tinham que ser motivadas a produzir mais. E essa motivação somente aconteceria pelo pagamento, pelo escopo financeiro. Né? Então, a empresa precisava pagar mais para ter mais produção, para ser mais eficiente. E, ao mesmo tempo, reduzir os custos de produção. Tá? Então, essa é a principal característica do Taylor nesse primeiro momento. E aí, para conseguir fazer isso, tem que ter uma regra explícita sobre os processos. Então, tem que usar algum método, tem que usar métodos para que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível.
E aí esses métodos precisam ser baseados em ciência, né? Precisam ser métodos científicos. O Taylor também falava que tinha que existir um padrão de processo, né? Então, para que possa fazer o controle, então possa ver aquilo que está errado, aquilo que está correto, tem que definir um padrão, porque não existia padrão, cada funcionário produzia do seu jeito. Um outro aspecto que o Taylor defendia é que os funcionários precisam ser selecionados de acordo com a sua habilidade, né? Então, eu não posso colocar qualquer pessoa para fazer qualquer função. Tenho que analisar cientificamente os cargos que eu tenho e as habilidades das pessoas e colocar as pessoas com as maiores habilidades para cada cargo, né? Então, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Além disso, não basta apenas selecionar os funcionários mais adequados, mas eu tenho que treiná-los para a função, para que eles desenvolvam mais ainda as suas aptidões. E dentro da empresa, a administração precisa criar uma atmosfera de cooperação, de um ambiente psicológico adequado para que esse sistema todo se desenvolva, né, e consiga atingir os objetivos. Bom, e aí, baseado nos estudos, o Taylor criou a primeira teoria dele, que é a organização racional do trabalho. Essa teoria, ela se baseia em alguns aspectos. O primeiro aspecto é a análise dos tempos e movimentos, é o estudo dos tempos e movimentos. Então, o Taylor ele definiu, né, naquela teoria que ele tinha de aumentar a produção, de ser mais eficiente, de pagar melhores salários, de reduzir custo, de ter processos padronizados, ele definia que tudo isso só podia ser se o administrador conhecesse todos os movimentos que eram necessários para produzir alguma coisa e o tempo gasto para isso. Então, ele fez uma análise detalhada de todos os movimentos que os funcionários faziam e dos tempos desses movimentos. Então, ele fez um estudo abrangente de tempos e movimentos. Ele percebeu também que existia o escopo da fadiga humana, que o funcionário ele trabalhava até um certo nível e depois a produção começava a cair, né? A produção começava a ser reduzida. E aí, então, ele percebeu que a fadiga humana é um fator de perda na produção, é um fator que atrapalha a produção. Então, a empresa, ela consegue levar o funcionário a produzir até determinado momento, e depois a produção para e começa a decrescer, porque surge esse escopo da fadiga, do cansaço e tal. Um outro aspecto da organização racional é a divisão do trabalho e a especialização, né? Então, ele estudou que cada funcionário precisa desenvolver apenas uma tarefa e estar naquele cargo que ele tem as maiores habilidades, então o cargo certo para a pessoa certa. E aí, baseado nisso, então, surge o desenho dos cargos e das tarefas. Então, a pessoa com habilidades para cada cargo e para cada tarefa. Os incentivos salariais e os prêmios por produção. Esse aspecto é um dos mais importantes nessa teoria. Por quê? Porque ela preconiza aquele principal aspecto que ele desenvolveu, né? Pagar melhores salários e reduzir custos de produção. Então, para o Taylor, e aí é o próximo conceito, né, de homo economicus, as pessoas, elas se motivam financeiramente, economicamente. As pessoas se motivam por dinheiro, tá? Então, se eu pago mais, eu motivo a pessoa a trabalhar mais. Então, a teoria dele buscava conceder esses incentivos salariais e prêmios por produção. Então, ele mudou totalmente a política salarial e a política de produção que existia nas organizações. Porque ele percebeu que todos os funcionários recebiam um salário igual e trabalhavam a mesma quantidade de horas.
Só que as pessoas não são iguais. Existem pessoas que têm maior desenvoltura, maior flexibilidade e que conseguem produzir mais, são mais ágeis, têm maiores habilidades para determinada tarefa, né? E essas pessoas produzem mais do que outras. Isso é normal. Aí o Taylor percebeu que as pessoas que eram melhores em produção, que produziam mais unidades por tempo, chegava um determinado momento que essas pessoas diminuíam o ritmo de produção. Por quê? Como uma forma compensatória em relação aos demais, que não produziam no mesmo ritmo. Então, por exemplo, se eu tenho duas pessoas trabalhando na mesma função, no mesmo setor, uma produz 100 peças e a outra produz 80 peças por dia, e recebem o mesmo salário e têm a mesma função, a pessoa que produz 100 peças por dia, ela vai pensar, por que eu estou produzindo 20 peças a mais se eu ganho o mesmo salário? Então eu vou produzir a mesma quantidade, né? Por que eu vou produzir 100 se o meu vizinho produz 80 e ganha a mesma coisa que eu? Então o Taylor percebeu que havia um afrouxamento do trabalho por aqueles trabalhadores que eram mais rápidos, mais ágeis e que produziam mais. Então chegava um determinado momento que eles igualavam a produção e eles diminuíam o seu ritmo. Então ele percebeu que se pagasse mais, a produção aumentava. E aí ele instituiu então esses incentivos e esses prêmios por produção. Então a remuneração do funcionário não era mais constituída por um salário fixo correspondente a um período de tempo, mas sim era por produção, tá? Eram prêmios por produção, era uma remuneração variável. A pessoa recebia em função da quantidade produzida. Ele, dentro dessa organização, ele percebeu que era necessário que a organização provesse boas condições de trabalho. Então, a empresa tinha que dar boa iluminação, conforto, arejamento, condições na organização de máquinas, equipamentos, matéria-prima, essa coisa, todo esse arranjo das máquinas, todo esse escopo de organização a empresa deveria cumprir para que a produção fosse a maior possível, para que o funcionário não tivesse desgaste pela fadiga, né, em ambientes insalubres, e também não tivesse que realizar movimentos que não desenvolviam em produção. E aí, então, ele padronizou os métodos e as máquinas. Então, depois que ele fez o estudo dos tempos e dos movimentos, ele criou um método de produção, né? E esse método foi padronizado. Então, para fazer determinada função, ele percebeu que o funcionário fazia tais movimentos, então movimento 1, 2, 3, 4, por exemplo, e o tempo era X minutos. Então ele padronizou isso e todos os funcionários que faziam aquela função, aquele movimento, tinha que fazer da mesma forma. E a supervisão funcional. Então ele definiu uma estrutura de supervisão no qual o funcionário ele não era, ele não respondia para apenas um supervisor direto, mas ele respondia para vários supervisores, de acordo com a função. Então, de acordo com o que ele estava produzindo, ele tinha diversos supervisores controlando o trabalho dele, né? Então, isso aumentava o foco do controle que a organização tinha sobre a produção e sobre o funcionário. Então, o objetivo disso era eliminar o desperdício, né? Então, aqueles movimentos inúteis que o funcionário fazia, ele aboliu quando fez o estudo dos movimentos dos tempos. A adaptação dos operários, então, a melhor seleção e treinamento para que o melhor funcionário tivesse na sua tarefa, os treinamentos, a distribuição adequada do trabalho, né? Então, aquela ideia de que o funcionário melhor pode produzir mais e o outro
que produz menos, ele também pode ser motivado a trabalhar mais. Os métodos eram todos estabelecidos, eram normas de trabalho, e a forma de pagamento por prêmios de produção ou salários equitativos. Então, em via de regra, o funcionário ele desenvolvia a tarefa toda, e aí vários funcionários fazendo a mesma função, e depois concluía-se a tarefa. Então, aqui mostra o incentivo, né, como que o Taylor pensou o incentivo salarial. Então, pagava-se um valor fixo até atingir a meta, né, o valor mensal pela produção, e depois eram prêmios por produção. Então, o funcionário que produzia mais, ele recebia um adicional por essa maior eficiência que ele estava agregando nessa produção. Então, aí dentro dessa ciência que ele planejou, né, a organização também precisava desenvolver algumas adequações. Então, as ferramentas, as máquinas, os equipamentos precisavam estar todas de um arranjo que possibilitasse a não ocorrência de perda de tempo, né, a não ocorrência de esforços e operações que não agregassem valor. Então, essa organização de máquinas, de ferramentas, de equipamentos, de matéria-prima, era toda feita pela organização, baseado nos estudos, né, o arranjo físico, a melhoria no ambiente para evitar ruído, ventilação, visando diminuir a fadiga do trabalhador. Os equipamentos tinham que ser arranjados de uma forma que também não perdesse tempo, evitando desperdício de movimento. E aqui, então, é a supervisão funcional, né, onde vários funcionários são supervisionados por vários supervisores ao mesmo tempo. Então, isso aumentava o controle, que era um dos focos da teoria, né, o controle sobre o funcionário. Então, a gente vê no filme que o supervisor está o tempo todo ali controlando a atividade do trabalhador. Bom, e aí existem algumas críticas a essa teoria, né? A primeira delas é o mecanicismo dessa administração, então é uma coisa muito mecânica, muito operacional, sem ter uma abrangência para outros aspectos da organização, né? Ele focou apenas no escopo operacional da organização. A superespecialização do operário, então isso também é uma crítica, que o funcionário ele fica focado em fazer apenas uma atividade, né? A gente vê no filme do Chaplin que realmente acontece isso, né? O funcionário só aperta porcas o dia todo, né? Então até, não sei se mostrou nesse filme, mas no filme completo mostra quando ele sai para o intervalo, ele continua fazendo os movimentos, né? Porque ele fica tão especializado em fazer aquilo pela repetição que ele só faz aquela atitude, só faz aquela ação, né? E isso prejudica em termos de organização, em termos de crescimento, enfim. A visão microscópica do ser humano, então o ser humano é visto apenas como um recurso, né, como uma forma de desenvolver o trabalho. Essa teoria, apesar de ser desenvolvida e de ter uma aplicação, ela nunca teve uma comprovação científica de que realmente aumenta a eficiência, né? Apesar de ser uma teoria que ainda é aplicada até hoje, mas não tem uma comprovação adequada de que todos esses métodos que o Taylor desenvolveu, eles são comprovadamente melhoradores, aumentadores da eficiência de uma organização. Então, não existe. Um outro aspecto é que a abordagem é incompleta, né? Foca só no operacional, não abrange outras estruturas da organização. O campo de aplicação também é muito, muito restrito, né? Foi aplicado somente na indústria que ele trabalhava. É um sistema fechado, então não considera o ambiente externo, o ambiente de outras organizações, né? Ficou focado somente naquilo. E tem a vantagem e a desvantagem de ser pioneiro, né? Foi a primeira teoria, a primeira forma científica de se tentar padronizar, criar procedimentos para buscar melhores resultados dentro da administração. Então, aqui
mostra o esquema dessa teoria, né? Então começou com o estudo de movimentos e tempos, e aí baseado nessa perspectiva de tempos e movimentos, consegue se determinar qual é o melhor tipo de trabalho, o melhor método. Esse método entra, então, no estudo da fadiga, né, de que a pessoa produz até certo momento, depois a sua linha de produção começa a decair, e a seleção do melhor funcionário para o melhor cargo. Então, define-se quais são os padrões de produção, com a supervisão funcional, então, vários supervisores ao mesmo tempo. O plano de incentivo, né? Então, o funcionário ele passa a produzir mais porque ele recebe variavelmente, então ele recebe o seu salário, a sua remuneração pela produção que ele desenvolve, não mais pelo tempo que ele trabalha. E aí, segundo o Taylor, alcançava-se a máxima eficiência e, com isso, maiores lucros. É isso. Eu vou deixar Fayol para a próxima aula. Certo, gente? Alguma dúvida de Taylor? Não. Ficou claro? Não, nenhuma, ficou claro. Tá. Então, ó, eu coloquei lá no Moodle uma atividade relacionada com isso. Deixa eu abrir aqui. Vocês acessem o Moodle. Nós temos 20 minutos ainda, acho que dá tempo de fazer. Compartilhar aqui. Professor, Pois não. você vai chegar a entrar naquela teoria além do Fayol, do Taylor, do Fordismo, do Toyotismo, que existem, né, umas certas comparações entre esses tipos de teorias clássicas. Vai interessar isso para a gente ou não? Como que vai ser visto dentro das nossas matérias? Então, olha, eu não vou abordar Fordismo, Toyotismo agora. Acho que agora não. Talvez quando a gente for estudar a teoria, eu não sei se é comportamental ou neoclássica, a gente vai falar um pouquinho, tá? Mas vai ser bem superficial, porque vocês vão estudar isso em produção. Eu não sei, acho que no segundo módulo, não sei se é no segundo módulo ou no quarto módulo, que vocês vão estudar qualidade, vão estudar produção e vão estudar... E daí, já acho que seria isso, a produção em massa, né? Já seria outro tipo de produção. isso. Aí vocês vão estudar isso mais aprofundado, tá? Ok. Então, eu acho que eu vou falar só um pouquinho aqui em neoclássica, e depois vocês vão estudar isso. Eu não sei se é no segundo módulo ou no quarto módulo, que tem qualidade e produção, e aí vocês vão estudar isso mais detalhadamente. Ok? Ok. Então, olha, vocês estão vendo a tela? Estamos. Então, Sim. tem uma atividade aqui, atividade sobre a teoria clássica. Então, tem um texto aqui do Taylorismo Digital. E aqui tem um vídeo que é do Cortella, Virtudes e Defeitos do Taylorismo na Atualidade. Tá? Então, vocês vão baixar esse texto e lê-lo, acho que são 2 páginas, e vão assistir esse vídeo do Cortella, que acho que são 7 minutos, e aí vocês vão desenvolver essa atividade aqui, baseado nos materiais que abordam o Taylorismo nos dias atuais. Então é o texto e o vídeo do Cortella. Desenvolva uma resenha expondo como o Taylorismo se aplica nos dias atuais, citando outros exemplos, além desses que foram expostos. Tá? Aí uma resenha de até 30 linhas, podendo ser manual, com envio da foto, ou então digitado no Word. Ok?
Então, gente, baixem o texto, leiam, assistam. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo primeiro, assistam o vídeo do Cortella primeiro, depois vocês leem o texto e aí faz uma resenha de 30 linhas no Word ou no caderno e entrega aqui nesse link, tá? É só sobre a teoria do Taylorismo, só sobre a administração científica, ok? Alguma dúvida disso? Para mim, tudo ok. Tá. Vai ter como rever as aulas? Vão ficar gravadas? Sim, tá gravado e tá no Isso. Moodle. É bom rever porque com certeza daí vão surgir dúvidas. E não perdeu a gravação aqui não, com aquela pausa que eu fiz, a gravação continuou, então tá beleza. Tá ok, então muito obrigada. Por nada. Então, eu vou ficar aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamem, tá? Ok, muito obrigada, professor. Começa assistindo pelo vídeo do Cortella que fica melhor, acho que esclarece melhor do que ver o texto. Foi Certo? o link, né, que mandaram. Isso, é o link. Mas, professor, ele é tão inteligente que eu vi 3 vezes. Eu vou ter que ver mais umas 3 para conseguir entender o que ele disse. Ok, Eu vou precisar ter um dicionário do lado. Exatamente. O pensamento dele é tão rápido que a hora que ele termina uma frase, você não consegue decifrar tudo que ele quis dizer. É verdade. Tem que assistir várias vezes para tirar tudo que ele está falando, né? Exatamente. Mas é legal, ele dá uma esclarecida, assim, abre a mente da gente bem amplamente, né, com as ideias dele. Mas eu gostei muito. Legal.
Professor, tá aí? Posso falar? Oi, pois não, pode falar. Professor, esses exemplos que o professor está pedindo são os exemplos do Taylorismo hoje, e onde ele é aplicado em algumas empresas, ou do Taylorismo digital, ou os dois? Isso, exatamente, os dois. Os dois? Pode ser o terrorismo digital, porque a gente vive na era digital, mas pode ser o terrorismo normal, comum, Certo, igual na época de Taylor, aplicado hoje, exemplos de certo. aplicação nos dias atuais. Eu Tá? posso só citar o nome ou eu tenho que explicar como funciona o Taylorismo dentro dessa empresa? Você tem que citar como que é as características do terrorismo hoje. Certo, Tá? tá bom. Obrigada. Né? Pessoal, então vamos encerrar a aula. Quem não entregou tem então até amanhã para entregar essa atividade, tá? Vocês terminem e enviem lá para o Moodle. Boa noite a todos, muito obrigado e até quinta-feira. Ô, professor, te perguntar antes de fechar. Pois não. Se eu for entregar no Word, não precisa ser formatado em ABNT, não, né? Não, esse não precisa, Não precisa? Tranquilo, então. tá? Certo. Obrigadão, boa Valeu. noite. Boa noite. Valeu, professor. Até mais. Boa noite, até mais.